Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, né, ao nosso vídeo aula sobre competência, né? Primeiramente, queria agradecer a participação de todo mundo no nosso encontro ontem, né, no horário da aula. Eu utilizei um aplicativo, o Zoom, gostei muito, agradeço a participação, a colaboração e principalmente a paciência de todos vocês, tá? Bom, galera, vamos continuar falando de competência, né? Vamos continuar com a nossa matéria. E na aula passada, né, no vídeo passado, nós vimos os critérios de fixação de competência previstos lá no artigo 69 do Código de Processo Penal, né? Nós vimos que o artigo 69, ele elenca como critério de fixação de competência o lugar da infração, domicílio e residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão e incontinência, prevenção e prerrogativa de função, tá? Então são esses os critérios elencados pelo artigo 69 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Beleza? Bom, o que a gente viu até agora? Vamos lá, olha só. Nós vimos que, em regra, a competência ela é fixada pelo local de consumação do delito, tá? Então, em regra, a competência é fixada pelo local de consumação do delito. O local em que o delito se consumou é o local no qual o crime vai tramitar, tá? Essa é a regra. Bom, veja, mas o que acontece quando eu não sei qual foi o local da consumação ou quando não houve consumação, ou seja, quando é crime tentado? Nesse caso, meus amigos, quando é crime tentado, a competência será fixada pelo local em que houve o último ato executório, tá? Então, se o crime for tentado, portanto não há consumação, a competência será fixada pelo local em que ocorreu o último ato de execução do crime. Tudo bem? Beleza? Joia. Agora, e se eu não sei onde que houve a consumação? Houve a consumação, mas eu não consigo definir o local da consumação. Como que funciona? Aí, neste caso, nós partimos para o segundo critério de fixação de competência, que também nós já vimos, né? Que é o critério de domicílio do réu. Lembrando sempre que aqui é domicílio do réu, não é domicílio da vítima, né? E tampouco domicílio do autor, né? É o domicílio do réu. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Joia? Bom, galera, o domicílio do réu, ele pode ser um critério de fixação de competência, tanto quando eu não sei o local da infração, como também no caso de ação penal privada, tá? Ação penal privada. No caso de ação penal privada, eu também tenho a oportunidade em escolher a consumação do delito ou então a consumação do delito ou então o lugar de residência ou domicílio do réu. Tudo bem? Beleza? Bom, outra exceção, vejam, que a gente também já viu, a Lei 9.099 de 95, ela diz que não interessa qual foi o lugar da consumação. Na Lei 9.099, nos crimes tramitados pela Lei 9.099, a competência será fixada pelo local em que ocorreu o ato de execução, o local dos atos executórios. Tudo bem? Beleza? Joia? Tranquilo? Então, ó, tudo isso, galera, a gente já viu na aula passada, tá? Então, quem não acompanhou, só ir lá e ver os vídeos anteriores que eu explico tudo isso, tá? O que mais? Que nós já vimos, natureza da infração, né? Também a gente já viu como assim, né? Como assim natureza da infração? Vejam, alguns crimes eu tenho um critério de fixação que leva em consideração a natureza daquele crime. Por exemplo, os crimes dolosos contra a vida, né? Os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Por quê? Porque são dolosos contra a vida. Ou seja, a natureza do crime ser doloso contra a vida faz com que ele seja julgado pelo tribunal do júri. Tudo bem? Beleza? Nós vimos isso também, tá? Bom, e o que a gente vai falar agora, né?
Galera, agora a gente vai falar sobre o próximo critério de fixação de competência, tá? Que é o critério da distribuição, tá? Competência por distribuição. Anotem aí. Competência por distribuição. Meus amigos, a competência por distribuição, ela está prevista lá no artigo 75, artigo 75 do Código de Processo Penal, tá? Competência por distribuição, artigo 75 do Código de Processo Penal. E vejam, o que é essa competência, né? O que é esse critério? É bem fácil de entender. Eu acho que a grande maioria já trabalhou ou trabalha no fórum e sabe que quando chega uma demanda em que eu tenho mais de uma vara, o que acontece? Há um sorteio para ver qual vara aquele processo vai cair. Isso é distribuição, né? Então vejam, imaginem que eu tenha mais de uma vara criminal. Tenho mais de uma vara criminal. O que acontece? Bom, quando chega uma demanda criminal, esse processo ele passa por um critério de distribuição, que é nada mais é que um sorteio para definir qual é o juiz que vai julgar aquele processo, aquela demanda. Tudo bem? Então, a distribuição, ela é um critério de fixação de competência de organização judiciária. Tudo bem? E ela ocorre quando eu tenho mais de uma vara, mais de um juiz competente para julgar a mesma matéria. Beleza? Tranquilo? Joia? Bem simples, bem fácil de entender. Meus amigos, olha só. O artigo 75, ele diz assim, olha: a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente, tá? Beleza? Tranquilo? Foi exatamente o que eu falei, tá? Agora, eu quero que vocês façam uma observação aí, para a gente falar um pouquinho do parágrafo único do artigo 75, tá? Eu vou ler o parágrafo único e aí eu explico, tudo bem? Vamos lá, ó. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a ação penal. O que quer dizer isso, galera? O que quer dizer isso?